Olá, gente, bom dia. Alguém aí, por agora? Esperar as pessoas entrarem, né? Olha, já tá vindo gente já. Acho isso ótimo. Pode entrar, gente, pode entrar. Já começo dando esse bom dia para vocês. A gente está começando hoje mais uma live promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos de Sexualidade Humana, a SBRASH. E hoje, para falar sobre questionamentos da sexualidade à sexonorma, a gente vai trazer o Breno Rosostolato, que é professor da Faculdade Santa Marcelina e da Universidade Salesiana de São Paulo. Além disso, ele é psicólogo, ele é terapeuta educador sexual, o Breno é terapeuta de casais, ele é pesquisador de gênero, teoria queer e de masculinidades. Antes de falar rapidamente sobre a importância de tratar esse tema da sexualidade, né? É um tema que já percorre há alguns anos nos nossos estudos, mas também não é tratado com tanta deferência, talvez, ou com tanta atenção. Existe pouca literatura a respeito do tema. Mesmo a literatura que tem ainda é insuficiente para a gente, né? Tipo, elaborar conceitos muito cristalizados e ficar transmitindo. Então, tem muito espaço para se pensar e se produzir conhecimento acerca da sexualidade, né? Então, a ideia dessa live, como eu disse, né, não é apresentar conceitos escritos em pedra, cristalizados, mas sim promover para vocês um debate, né, levar para vocês um material que desperte interesse, que abra espaço para vocês questionarem, para vocês repensarem e pensarem uma série de coisas, né, e quem sabe até ajudar, né, contribuir na produção de conhecimento sobre o tema, né? Então, eu vou passar a palavra para o Breno agora, né, chamando ele com uma pergunta, que é meio uma provocação também, né, Breno? Né? Que eu queria que você estivesse falando para a gente o que é ser assexual, o que define a sexualidade e, de repente, sim, o que diferencia um caso de assexualidade como orientação sexual de um modelo de, sei lá, baixa libido, baixo desejo sexual. O que diferencia isso? Tá. Vamos lá. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão participando aqui da live. Agradecer o convite. Novamente, sempre bom ter esse espaço de fala para poder conversar um pouquinho com vocês. Bem, o tema sobre a sexualidade, eu venho me debruçando nos últimos anos aí. Tenho me aproximado muito da comunidade assexual, inclusive. Vou falar inclusive sobre eles, porque muito do que se conhece sobre a sexualidade foi construído dentro das comunidades sobre a sexualidade, né? A sexualidade ela não chegou diretamente pela academia, né? Pelo contrário, a academia ela tentava sempre explicar não diretamente a sexualidade, mas qualquer disfunção sexual sempre por um olhar patologizante, né? Assim, e portanto as construções sobre a sexualidade partem muito da comunidade. Uma das primeiras comunidades, ou a mais conhecida mundialmente, né, que fala sobre o tema, é a Even, né? Ou a Even, que é uma associação que começou, um movimento que começou pela internet, que trouxe as primeiras definições sobre a sexualidade, né? Ela foi entre 2010, entre 2000 e 2001 que surge, portanto, a Even, né? Foi o David J. que né, constrói, elabora a Even, e os debates da internet que vão trazendo as primeiras definições sobre o tema. Então, inicialmente, a sexualidade ela era definida como, ainda é um conceito aceito, tá, na comunidade assexual, mas é que esse conceito sofreu alterações. Então, era definido como ausência de atração, ausência de atração sexual. No primeiro momento, era essa a definição.
Isso foi sofrendo algumas interferências, né? Foi sofrendo algumas outras construções. E hoje existe uma definição um pouco mais ampla, inclusive uma definição que parte também da comunidade aqui no Brasil, a Abrace, né? O coletivo Abrace, que consegue elaborar uma definição um pouco mais aprofundada, que é a ausência de atração sexual. Então, são pessoas que sentem uma ausência de atração sexual, seja total, parcial, circunstancial ou condicional. E que não tem o sexo, não tem o desejo e a atração como um aspecto primário, né, prioritário. Então, entender justamente essa ausência de atração, seja desde o aspecto total até uma possibilidade da relação sexual, isso também ampliou muito o conceito, porque se imaginava que a sexualidade eram pessoas que não tinham relações sexuais em hipótese alguma, não cogitavam esse tipo de possibilidade, a prática sexual. E não é bem assim, né? A gente entende hoje que a sexualidade, você tem, aqui no Brasil, você tem quatro espectros, né, dentro da sexualidade, que são os mais comuns. Isso muito no parâmetro brasileiro, porque nos Estados Unidos, na Europa, existem 3 grandes definições, né, assim, 3 espectros. Mas aqui no Brasil tem desde os estritos, os assexuais estritos, que são aqueles que realmente não têm relações sexuais preferem não ter nenhum vínculo sexual. Você tem os aromânticos, né? Você tem a questão de aromanticidade, que a gente vai entrar depois, né? Que eu acho que é um outro parâmetro aqui. Você tem os demissexuais, que possuem a possibilidade da relação sexual vinculada a uma relação emocional, uma relação afetiva anteriormente. Então, existem assexuais que se permitem a prática sexual, mas tendo em vista esse vínculo emocional, essa construção afetiva. E você vai ter, por exemplo, os assexuais fluidos, né? Que são aquelas pessoas que ficam no espectro entre uma sexualidade estrita e uma assexualidade emocional, e vai estabelecendo outros tipos de atração. Então, entender primeiro que a sexualidade tem algumas definições que merecem um aprofundamento, né? Que não é só falar de uma ausência de atração. Quer dizer, existem pessoas que se permitem ao sexo, só que o sexo ele não é prioritário, tá? Ele não faz parte de um aspecto primordial, né, para a identidade desse indivíduo. Mas que dentro das assexualidades também existem espectros específicos que nós temos que entender. Então, a gente percebe que essa definição é muito mais ampla do que começou lá atrás, né, pelas primeiras comunidades assexuais que falavam só em atração. E aí a grande diferença, se a gente for pensar, eu falei sobre uma visão patologizante, né, não que a academia seja patológica, não é nem esse aspecto, mas os saberes médicos, os saberes psicológicos, né, os saberes né, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, sempre olhou tanto as questões de aversão sexual ou disfunções sexuais como algo que precisava ser trabalhado, que aquilo precisava de uma cura, que aquilo que aquilo era um aspecto de trauma, e que, portanto, existe um ensino, né? Tem todo um conhecimento e tem todo um mecanismo por trás disso para tentar fazer com que as pessoas se curassem, se entendessem, né? Tentassem melhorar a sua performance sexual, a sua libido, que pudesse resgatar, né? Através do sexo ou da prática sexual, enfim, a sua autoestima. E a gente percebe que tem pessoas que não têm sofrimento nenhum em não ter a prática sexual. Que isso não é sofrido, isso não existe culpa, não existe sofrimento e não existe prejuízo emocional. Portanto, quando a gente pega o DSM-5, por exemplo, né, na sua última revisão, e a gente vai para os capítulos de disfunções sexuais, muitos deles, primeiro, são caracterizados por um tempo específico para você ter o diagnóstico de transtornos sexuais, né? Então, de 3 a 6 meses. E, principalmente,
o aspecto de sofrimento. O sofrimento emocional... Nossa, deixa eu vir para cá que o sol está pegando. O sofrimento emocional, ele é um aspecto, importante a ser considerado, portanto, nas disfunções. Se a pessoa ela apresenta sofrimento emocional por não estar, por ter algum tipo de complicação e dificuldade no ato sexual, isso eu acho que é onde diferencia bastante a questão da sexualidade, porque os assexuais eles não denotam, não, eles não falam, eles não explicitam diretamente nenhum tipo de sofrimento ou prejuízo. Isso não quer dizer que assexuais não possam apresentar disfunções sexuais. Mas a questão é que muitos deles, como não priorizam o sexo e não sentem falta disso e não têm não estabelecem esses vínculos a partir do ato sexual, muitos deles às vezes nem sabem dessas disfunções, né? E mesmo sabendo, isso em nada interfere na sua identidade enquanto assexual. Então é importante, acho, fazer essa diferenciação, porque em um aspecto tem sofrimento, que são aquelas pessoas que a gente vê em sentido no sexo, quer ter a relação sexual, mas possui dificuldades. E em contraponto, nós temos pessoas que não têm sofrimento nenhum, porque o sexo ele não é prioritário e essa pessoa tem sofrimento por não praticar sexo, né? André, é legal a tua pergunta, não é só para a gente deixar esse primeiro raciocínio, porque assim, na última revisão, né, no transtorno do desejo sexual hipoativo, por exemplo, o diagnóstico ele não pode ser feito se a pessoa se autodeclarar como assexual. Então, olha só que interessante. A comunidade assexual ela é contemplada no DSM-5 a partir do momento que, se a pessoa se declarar sexual, não tem por que fazer nenhum diagnóstico, nenhum tipo de tratamento e considerar algum tipo de transtorno. Isso já é uma mudança significativa também nesse entendimento também da medicina, né? Já existe um entendimento de uma legitimação das identidades assexuais. Então, isso é muito significativo também, porque isso traz visibilidade ao tema e eu acho que começam, a partir disso, algumas mudanças de paradigmas. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tá, porque achei interessante você tratar essa questão da pessoa se definir, né? Se entender como assexual. Porque você fala sobre essa coisa do DSM, que está incluindo, né, novos entendimentos, e desses novos entendimentos que a gente tem construído sobre a questão da sexualidade, né, de desmistificar determinadas ideias de que a pessoa que é assexual, ela tem algum tipo de problema ou de questão com relação à prática sexual e tem outras pessoas que têm ideias de que quem é assexual não faz sexo de maneira nenhuma. Não tá ouvindo? Ué, que estranho. Tá todo mundo ouvindo? Peraí. Eu não consigo te ouvir, Breno. Só um minuto, peraí. Fala de novo, Breno. Breno, você tá sem som. Não sei o que está acontecendo, mas você tá sem som. Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Você? Vamos lá. Então tá, gente. Daqui a pouco o Breno tá entrando de novo. Estamos aguardando. Só um pouquinho. Pronto. Tá me ouvindo, Breno? Voltou, viu? Quando acontecer isso, deixa eu te falar, acontece, às vezes pode acontecer
pode falhar o sinal, falha o sinal, e aí eu acabo não escutando você. As pessoas continuam escutando a gente, mas eu não te escuto, e aí fica impossível da gente conversar. Quando acontecer isso de novo, fica tranquilo. Eu saio da live e entro de novo, que aí o som... Porque você não precisa fechar a live, entendeu? Pode deixar que eu saio e entro de novo, não tem problema. Mas tudo bem. Então vamos para o prosseguimento, né? Não sei se Vamos lá. você. A gente estava comentando, você estava comentando sobre essa questão, né, do DSM, sobre a questão da pessoa se identificar como assexual e sobre isso do parâmetro, né, da característica, né, do prejuízo socioemocional, né, que o sexo pode ou não causar na pessoa como um dos definidores, né, da sexualidade como uma forma de exercer a sexualidade. E aí eu comentei sobre essa questão da gente tentar, aos poucos, desconstruir certas ideias preconcebidas que as pessoas têm sobre a sexualidade, né? Que é entender que tem muita gente, né, inclusive dentro da área, que entende a sexualidade tão somente, né, como algo patológico, né, uma questão patológica, Uhum. e tem um preconceito que as pessoas têm, né, uma ideia pré-concebida que as pessoas têm de que uma pessoa assexual ela não pratica nenhum tipo de ato sexual, nenhum. E eu queria que se você pudesse falar um pouquinho isso pra gente, fazendo uma correlação sobre a questão que você mesmo já tinha levantado no começo, de uma diferenciação entre essa assexualidade e o envolvimento que as pessoas têm em termos românticos, emocionais, né? Entre, assim, tipo, fazer uma diferenciação entre o que é assexual e o que é um indivíduo aromântico. Pode falar também de Uhum. demissexual, se você quiser, mas vamos lá. Da tua pergunta aí, mas de eu entender, falar um pouquinho também, trazer um pouquinho da romanticidade, né? Fazer essa correlação com a romanticidade também. Eu vou tentar juntar a tua pergunta com uma pergunta que eu acabei vendo aqui, né, nos comentários, que eu li nos comentários, que fala sobre as pessoas se percebem como assexuais também. Primeiro que, então, quando a gente entende, né, é bem interessante isso, porque, por exemplo, eu lembro o Thomas Locker, ele tinha uma frase muito interessante que assim, o sexo, assim como o ser humano, ele precisa de contextualização. E a gente for pensar na sexualidade, a sexualidade ela parte de um movimento diferente, porque ela não vem da guia, a sexualidade ela vem justamente do desencontro. As pessoas assexuais, elas não se encontram até o momento que elas começam a conversar com outras pessoas assexuais. Começam a se inserir em outros grupos e se perceber através de outras pessoas. Durante o que se pensava poxa, eu não tenho prazer, eu não tenho vontade de fazer sexo, então eu preciso, porque eu tenho algum tipo de disfunção, eu tenho um problema. E as pessoas percebiam que, quer dizer, eu conheço muitas pessoas, inclusive na comunidade, com esse histórico. Faziam exames, não apresentavam nenhum tipo de disfunção, nenhum tipo de problema. E as pessoas culpavam, as pessoas se questionavam, né? Por que ainda assim elas não sentiam... Cortou. Pera aí. Agora tá ok, pode ir. Tá sem som de novo, pera aí. Pera aí, tá. Vou voltar, hein? Chamar o Breno de novo. Acontece, a gente fazer live tem essas surpresas, né? Ó o Breno de volta. Tá ouvindo a gente? A gente vai sofrer aqui. Tá me ouvindo agora bem, né? Aparentemente sim. Pera aí. Agora de novo não. Como Agora foi. Agora foi.
Cortou o som de novo. Peraí. Peraí de novo. Vamos lá. Gente, a vida ao vivo acontece essas coisas, tá? Problemas técnicos, todo mundo tá sujeito a isso. Vamos aguardar o Breno novamente para ele continuar a falar sobre a sexualidade. Tá ouvindo? Ó, vamos lá. Vamos ver. A gente insiste, nós somos insistentes. O Instagram quer derrubar a gente, mas não vai conseguir. Tá falando, né? Então, muitas pessoas elas não se percebiam como assexuais até elas conhecerem comunidades de outras pessoas às quais elas se identificavam. Então, a questão identitária da sexualidade, ela surge muito quando as pessoas elas encontravam outras pessoas que passavam pela mesma situação. Então, muitos estudos que existem dentro da sexual, ou aquilo que se conhece ainda no Brasil, fala dos assexuais estritos e dos aromânticos, né? E aí eu entro na tua pergunta, né? Fazer uma correlação com a romanticidade. Por quê? Hoje, nós, depois de algumas pesquisas desenvolvidas, né? Uma das principais é o Anthony Bourdain, que fez ele fez uma pesquisa com com aproximadamente 18 mil pessoas só na Inglaterra, e ele percebeu que 1% das pessoas elas se declaram como assexuais, né? Esse 1% é lógico, já é um número ultrapassado, porque já existem outras pesquisas que já dão conta que esse número poderia chegar a 4% ou até um pouco mais. Aqui no Brasil, em especial, em 2010, o Datafolha é um número... olha que já são dados antigos também, mas o Datafolha ele fez uma pesquisa sobre o comportamento sexual dos brasileiros, e para você ter ideia, 4% diziam que não tinham preferência nenhuma pelo sexo, pelo ato sexual, e 7% um interesse pequeno, né? Quer dizer, você já percebe aí que é uma estimativa, muito possivelmente esses números eles são maiores do que 1%, né, de assexuais. Sendo que o Bourdain, quando ele fez essa pesquisa só... né, e se a gente for pensar em termos mundiais, isso tende a ser muito maior, né? Então, o que se conhece a sexualidade está desde aqueles que não tinham relações sexuais e aqueles os aromânticos. A romanticidade é o que, dentro da comunidade, eles entendem por atração romântica e fazem uma diferenciação de atração sexual, né? Porque são, de fato, coisas totalmente distintas, né? É a gente pensar exatamente no aspecto entre sexo e prazer, e a gente pensar nas emoções e o afeto, né? Então, quando a gente está em aromanticidades, para a sexualidade, a pessoa sexual ela pode não desejar, ela pode não sentir atração nenhuma em ter relações de vínculos sexuais, mas ela pode estabelecer um vínculo afetivo com aquela pessoa, né? E a partir deste vínculo afetivo, ela pode estabelecer relacionamentos, ela pode viver uma vida dois ou viver uma vida estabelecer relacionamentos com outras pessoas normalmente, né? Nós não... E falar de aromanticidade não é falar de não ter, de não expressar sentimentos. É de só você não ter aquela ideia concebida de que a pessoa ela tem que necessariamente, numa relação, estabelecer vínculos emocionais ou ela tem que estabelecer um vínculo afetivo com aquela pessoa. Então, a romanticidade ela está falando sobre o tipo de atração que você estabelece com aquela pessoa. Pode ser uma atração, por exemplo, intelectual, que pode ser uma atração estética, que pode ser uma atração casual, né? Uma atração relacionada a um outro aspecto que não necessariamente o vínculo afetivo que se espera num relacionamento, que é uma crítica que muitos assexuais fazem quando eles pensam no conceito de amatonormatividade. A amatonormatividade é um termo elaborado pela professora estadunidense Elizabeth Brake. Elizabeth Brake ela falava que a amatonormatividade é o que a sociedade espera são as normatizações que se esperam
que aconteçam dentro de um relacionamento amoroso, né? De um relacionamento é, é, afetivo. Ela falava também das conjugalidades, né? Das relações maritais, aonde a ideia de monogamia e a determinação de um vínculo romântico que deveria ser estabelecido nas relações é justamente essa crítica que ela fazia, né? Daí a ideia de amatonormatividade, que é a necessidade de se criar vínculos românticos nos relacionamentos. Os assexuais, eles pensam justamente o contrário disso. É um questionamento só que eles fazem, né? Eles não estão dizendo necessariamente que a maneira como eles pensam e se expressam é a correta, mas eles questionam justamente essas determinações sociais. Por que que, estando num relacionamento, eu tenho que criar vínculos românticos, estabelecer vínculos românticos com determinadas pessoas? Isso pode acontecer ou não, né? Então, a romanticidade não está falando em ter ou não sentimento, mas na não obrigatoriedade de você ter necessariamente que estabelecer uma atração pelo outro por um aspecto romântico, né? Assim como a sexualidade, ela também não está falando em fazer ou não sexo, ela está falando em atração, né? Ela não fala nem de desejo, porque os assexuais, eles possuem desejo, né? Aí que tá. Eles possuem desejo. A questão é você ter vínculo atrativo, né? Você se atrair pelo outro ou não, né? E aí eu acho que vale a pena justamente essa reflexão, porque a sexualidade e a comunidade sexual, ela não se preocupa, né? E não tem essa pretensão de defender a sexualidade como algo unânime, totalitária e que isso tem que ser estabelecido para todo mundo. Mas, pelo contrário, ela só está questionando justamente uma sociedade sexonormativa que acaba, e uma sociedade, se você quiser, para a matonormativa, porque que justamente se prioriza o ato sexual, né? Ou se tem a identidade de si a partir do ato sexual, e por que que num relacionamento os vínculos eles têm que partir de uma construção de romanticidade. Então é só esse questionamento que a comunidade faz e dessas determinações. Mas enfim, a sexualidade ela é um aspecto muito pessoal, ela é uma leitura que as pessoas elas acabam fazendo e se descobrindo com o tempo, né? E aí eu fico imaginando, André, a partir da tua pergunta me traz também isso. Eu fico imaginando quantas pessoas, por exemplo, que não se colocaram em situações de violência, não tiveram, né, não se permitiram, não se colocaram numa relação sexual à força, né, justamente por se sentirem culpadas, né, se sentirem deslocadas da maioria da sociedade, por não terem vontade de fazer sexo, mas se colocaram em situações de violência, se forçando ao ato sexual, sem necessariamente ver sentido naquilo, né? Então eu fico imaginando quantas pessoas assexuais não se colocaram nessas situações de violência, né? Se autoviolentaram e muitas vezes foram frutos também de uma violência sexual do parceiro, por conta dessa determinação e dessa obrigatoriedade ao sexo, né? Então eu acho que isso também é um aspecto que as instruções sobre a sexualidade acabam trazendo, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta e encaixar com dois comentários ou perguntas que foram feitos aqui também. Por A gente está favor. a questão da diferença, né, entre a romântica e a sexualidade, justamente porque, de maneira geral, por muito tempo, eram duas noções que estavam muito coladas, né? Da atração, do desejo, do vínculo, né? De você estar ligado à prática sexual ou à falta de prática sexual com uma questão também de atração e de desejo no sentido afetivo, né? E é importante Uhum. colar uma coisa da outra, né? Porque sexualidade da gente, a própria construção da identidade da gente é uma coisa muito ampla, muito plural, né? Cabe uma série de coisas. E acho que vale a pena fazer essa reflexão, né? Tomando algo que a Sheila comentou aqui mais cedo nos comentários, né? Que ela comentou o seguinte: não seria também o caso da relação que a sociedade criou, né, o vínculo sexualidade com relação sexual, penetração, etc. Como se os relacionamentos, né, eles tivessem que dar conta daquilo que está escrito nos livros, né, e não, ao invés de estar teorizando sobre o que acontece, a gente está meio que normatizando.
Então, acho que é bom a gente estar sempre atento para esse tipo de coisa, né? Na nossa prática como um todo, né? De prestar atenção. Sim. A gente também não está tentando normatizar determinadas práticas, determinadas coisas, né? Tipo, tentando fazer caber aquela teoria na prática, né? E aí, Breno, a Raquel levantou uma questão interessante que talvez você possa falar sobre a gente. Que qual seria, por exemplo, a diferença entre demissexualidade, Uhum. sapiosexualidade e assexualidade romântica? Tá. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante, deixa eu pegar esse, né, fazer essa ordem aí, pegar esse comentário da Sheila, que eu acho que é muito importante mesmo a gente começar a desmistificar e a gente, enquanto profissionais da área da saúde, enquanto psicólogos, psiquiatras, a gente começar a desmistificar a sexualidade e a gente começar a trazer isso para o debate dentro da academia agora. Eu acho que a gente precisa ressignificar todos esses conceitos e sair um pouco dessa ideia normativa mesmo de olhar somente para um aspecto patologizante. Super concordo e eu acho que a gente às vezes fica muito preocupado em querer entender e a gente tem que passar a escutar mesmo mais, né, as pessoas assexuais. Então, por exemplo, eu fico pensando, será que não está na hora da gente começar a receber esses casais? Eu que sou terapeuta de casais, por exemplo, eu tenho muitos casais que eles não têm vínculos sexuais, André, né? E assim, por que eu vou levar isso para o consultório, para a terapia deles, como uma questão, um problema, se para eles não é, né? Então eu acho que está na hora da gente ter uma tratativa diferente com essas pessoas, começar a entender que, assim, se não tem realmente prejuízo e sofrimento para as pessoas, não sou eu, enquanto profissional, que vou justamente introduzir essa concepção. Muito pelo contrário, eu vou acolher justamente essa identidade deles. E para fazer uma diferenciação entre demissexual, portanto, são pessoas que se permitem ao vínculo, à prática sexual mediante vínculo afetivo anteriormente, tá? Ou seja, ela só faz sexo se ela se sentir vinculada, atraída afetivamente por aquela outra pessoa. A sapiosexualidade é a atração, que pode ser tanto uma atração romântica ou uma atração sexual, a pessoas através do aspecto da inteligência. Então, uma pessoa que, por exemplo, cria afeto, né, estabelece vínculos afetivos por uma pessoa porque tem uma conversa gostosa, porque a pessoa é inteligente, porque ela consegue ter sacadas muito boas. Então, assim, a sapiosexualidade vai nessa linha, né, do vínculo da atração, né, ou atração que é vinculada a partir da inteligência e da desenvoltura da outra pessoa, através de uma conversa, de uma postura, né, e a romanticidade, né, o aromântico, é aquele que não estabelece, não, necessariamente, aquele que não vai estabelecer nenhum vínculo de romanticidade com o outro, porque ele não considera que seja importante para estabelecer um relacionamento, seja uma amizade ou estar numa relação a dois, ele não, essa pessoa romântica ela não considera que ele tenha que necessariamente criar aspectos românticos, né? Ou seja, criar aquela expectativa de que o outro me completa, né? De que o outro tem que estar sempre junto comigo, né? Que ele tem que pensar como eu penso, né? Que nós temos que fazer tudo juntos, porque quando a gente pensa em romanticidade, a gente... Desculpa, André. Sexualidade romântica, a pessoa que é assexual, mas ela é romântica, não aromântica. Não a romântica, que ela é romântica. Então tá, desculpa, então foi o contrário. Acontece. O romântico é aquele, portanto, que ele não estabelece, portanto, ele não tem atração sexual, mas ele tem atração romântica. Então, assim, ele estabelece os vínculos através de uma romanticidade, de um afeto, e ele cria uma relação a dois, né? Pensando numa história romântica, mas ele não faz sexo, né? Ele não tem como prioridade para manter este relacionamento o ato sexual, tá? Então seria esse aspecto. Mas deixa eu só fazer puxar um parênteses aqui. Quando a gente pensa em romanticidade também, remete uma outra discussão
que eu acho interessante, que é o seguinte, é, quando a gente fala em amor romântico, a crítica muito que se faz ao amor romântico é justamente as idealizações, as expectativas que nós criamos do outro, né? É aquilo que se espera do outro dentro de um relacionamento e que muitas vezes é uma expectativa nossa, portanto tende a ser frustrada, né? Eu vou me frustrar com certeza porque é uma expectativa minha. Eu em nenhum momento eu fiz um acordo com o outro que ele tenha que cumprir aquilo que eu espero dele. Portanto, quando nós pensamos também em vínculos românticos, muitas vezes a gente pode cair justamente nessa questão de relações de dependência, relações de expectativas e idealizações. Idealizações que passam a ser de um ou de outro e que, no fundo, isso só tende a desgastar a relação. Então, também, quando eu penso em a romanticidade, eu acho que eu acho que pode-se fazer uma crítica também a esse aspecto do amor romântico, né? Então é só para completar o raciocínio anterior. Acho ótimo. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso, você está comentando sobre essa questão da assexualidade romântica, né? Que a gente está comentando sobre isso, né? Sobre essa diferenciação, né? Do que é assexual e do que é aromântico, né? Dos vínculos que podem ou não se estabelecer. Uhum. E assim, a gente está entendendo que assim, a pessoa assexual romântica, né? Ela pode ter um interesse romântico em alguém, estabelecer algum tipo de vínculo, né? Ela, né? Relacionamento. É, Uhum. só em termos de exercício mesmo, que tipo de conflito, de repente, porque assim, a gente vive, como a gente tem falado, né? A gente vive numa sociedade, né, que preza essa questão da relação, né, e sobretudo a relação sexual, tanto que você estava falando de sexonorma, né, do ideal romântico. É, as pessoas são diferentes, né? As pessoas se apaixonam por motivos diferentes e tudo e tal, elas têm concepções diferentes, a gente cria ideias e tudo e tal sobre o outro. É, mas assim, você acha, assim, em termos de exercício mesmo, né, que uma pessoa assexual, porém romântica, né? Que se interessa por Tá. alguém. A construir um tipo de relacionamento com alguém que não é assexual. Tipo, ela pode construir um relacionamento com uma pessoa homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual. Mas, enfim, que Sim. ela uma pessoa assexual romântica que desenvolve um tipo de relacionamento com alguém que não é assexual, né? Que tipo de conflitos você acha que pode gerar dentro desse relacionamento? E como contorná-los? E eu já atendi casos assim, inclusive. Eu tenho o meu contato com a sexualidade não parte só de estar nas comunidades e fazer parte, né? Trabalhar junto com os coletivos. Eu dou aula sobre isso, mas eu recebo muitos casos no consultório sobre a sexualidade. Um caso que eu lembro bem, há cerca de 5 anos atrás, era justamente uma moça que ela era apaixonada pelo namorado dela, só que ela é sexual, né? E ele era alossexual. A alossexualidade é um termo também criado dentro da comunidade assexual, tá? Alo vem no grego é o outro, né? Outro. Então o alossexual é o outro que não se identifica com o espectro da sexualidade. Ou seja, são aquelas pessoas que têm como prioridade o vínculo sexual e o estabelecimento de uma relação tendo a prática sexual como algo prioritário ou normatizado, né? Então, ela era assexual e o namorado dela alossexual, né? E ela trazia para a terapia não uma questão da sexualidade dela, ela sentia, ela legitimava, né, se afirmava, ela validava constantemente a sua sexualidade, e isso para ela não era um problema, mas o problema dela era justamente os conflitos que ela começou a ter, justamente com o namorado, quando o namorado cobrava dela, porque ele disse, né, ele disse esperar por ela até o momento que ela achasse melhor fazer sexo, só que esse tempo não chegava, porque ela não queria fazer. E ele começava a cobrar isso dela, né? E aí ela traz isso para a terapia. Isso acontece, né? Não acho que assexuais não possam se relacionar com pessoas alossexuais. Não acho isso, né? Agora, é lógico que você tem que ter muita compreensão, muita empatia, né? Tem que ter
principalmente muito espaço de diálogo nesse relacionamento para que esse casal consiga lidar com essa questão da prática sexual, que não necessariamente também vejo que isso possa ser um conflito, né? É lógico que muitos assexuais, por exemplo, dizem que, poxa, eu não sou monogâmico, então não sendo monogâmico, eu estou numa relação livre, então para mim está tudo tranquilo, porque eu posso estabelecer vínculos românticos com o meu parceiro, mas sexualmente ele não vai ter nada de mim, então ele pode buscar o sexo fora, né? Tem muitos assexuais que se percebem dessa maneira, mas não se configurando dessa forma, eu acho que os espaços de diálogo e os acordos que podem ser trabalhados no casal, eu acho que isso pode dar conta, talvez, ou ajude muito a essa relação se ressignificar também. Porque não quer dizer que necessariamente essa pessoa ela não vai fazer sexo, mas talvez para aquele que... Breno? Tô aqui. Para aquele que exija o ato sexual, talvez pensar justamente nessa exigência, né? E por que dessa exigência em ter relações sexuais, né? Afinal de contas, a relação deles não deve ser estabelecida prioritariamente para o sexo, né? O sexo ele pode acontecer, mas mediante uma abertura, né? A uma compreensão e a um olhar carinhoso, afetuoso, acolhedor um do outro. Agora, colocar talvez o sexo como algo prioritário para a manutenção, né, e para a existência dessa relação, talvez isso seja muito nocivo. Então, eu acho que há de se conversar, né, estabelecer um diálogo muito aberto e criar acordos, né, dentro desse relacionamento. Agora, também sou daquela opinião, viu, André, que assim, se não está dando certo, está sendo sofrido tanto para ela quanto para ele, eu acho que talvez é uma relação que não vai acontecer, né? E aí, assim, talvez cada um entender que tenha que seguir seu caminho e buscar outros horizontes. Mas eu nunca vou partir daquela ideia que você tem que viver e pagar qualquer preço a todo custo num relacionamento. Eu acho que se é um relacionamento que traz sofrimento e te violenta, eu acho que você precisa repensar também essa relação. Exato. Eu queria aproveitar esse mote que você estava falando sobre a questão da prática sexual, da relação sexual, porque a gente, não digo, quando eu falo a gente, não estou falando necessariamente, né, tipo, a gente, enquanto profissional, nós que estamos aqui assistindo, de maneira geral, vincula muito a questão da relação sexual com a penetração, o sexo com penetração, né? Isso está muito imbricado e é um tipo de ideia que há um bom tempo a gente tem tentado desconstruir, né? De sexo tão somente penetração. E aí eu estava pensando o seguinte, eu tenho reparado, uns anos para cá, que tem muita gente que tem apostado em relações sexuais sem penetração, em tipos diferentes, né, de relação, de práticas sexuais que não envolvam necessariamente a penetração. E eu queria saber o seguinte, como é que... Porque a gente sabe que necessariamente existe a gente tem falado aqui, né, que existem tipos diferentes, né, de expressão da assexualidade e que algumas pessoas assexuais praticam, né, de cunho sexual. E a gente tem visto muito crescer essa questão do guinage, né, que é o sexo sem penetração, masturbação, até você estar com outra pessoa, praticando outras atividades sexuais que não necessariamente envolvam, né, uma penetração. Eu queria que você puder, né, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do sexo sem penetração, de formas diferentes, né, de estimulação, de busca de prazer, né, isso ligado a essa questão da sexualidade, né, porque o fato de uma pessoa ser assexual, né, ou se definir como assexual, se entender como assexual ou dentro de um espectro de assexualidade, não significa também que ela não busque prazer ou que ela não tenha desejos, né, Perfeito. que levem ao prazer. Então, se você puder falar isso um pouquinho, né, e depois eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá. Eu vou tentar elaborar, vou tentar ser breve. É assim, tem uma pesquisa na Faculdade de Colômbia de 2017, tá? É uma pesquisa recente até, que
mais de 700 pessoas foram entrevistadas, também para se averiguar o comportamento sexual e masturbação. E dessas 700 pessoas, mais de 315 pessoas necessariamente eram assexuais, tá? Se autodeclaravam como assexuais. Dessas pessoas assexuais, na pesquisa, 75% dos homens e 50% das mulheres diziam se masturbar constantemente e diziam ter a fantasia sexual, né? Fantasiar sexualmente. Quer dizer, você começa a perceber que, assim, a sexualidade, realmente, ela não está falando de ausência de desejo, né? Porque desejo eles têm, e esse desejo, quer dizer, essa ideia de prazer, as pessoas assexuais, elas se permitem a viver esse prazer de outras maneiras. Pode ser, né, fisicamente, por exemplo, através da masturbação, né? Mas é uma fantasia e um prazer que é buscado de outras maneiras. Então, quando você fala, por exemplo, você faz uma comparação da sexualidade com o voyage, é bem legal isso, porque se tem uma relação entre os dois, é justamente uma desmistificação da ideia da genitalização, né? Então, por exemplo, assim, por que o prazer sexual ele é muito genital, né? Ele é muito genitalizado, né? Tá muito na questão da genitália. Sendo que justamente esse prazer ele pode ser percebido de uma outra maneira, inclusive no corpo e de outras formas. Eu posso ter prazer no meu corpo, né? Porque o meu corpo ele é erógeno, né? O meu corpo o Paul Preciado que dizia isso, inclusive, né? No livro que ele lança sobre sexualidade, e ele fala justamente isso, né? O nosso corpo é um corpo erótico, né? O nosso erotismo, o nosso prazer, o nosso desejo, ele não tá necessariamente, ele não é genital, né? Tão somente. E eu acho que os assexuais, eles entendem prazer também em outros aspectos, né? Prazer, por exemplo, de estar com os amigos, né? O prazer de desenvolver determinadas atividades, de estabelecer ao estabelecer esses vínculos, que não necessariamente tenha que ter um vínculo sexual ou um vínculo romântico, mas só o simples fato de estar numa conversa agradável, né, de estar entre amigos, aquilo já traz um prazer, porque traz para si um aspecto de acolhimento, de estar em grupo, né, de estar próximo do outro. Então, assim, esses vários prazeres que são percebidos, né, que são suscitados quando a gente discute a sexualidade, e eu acho que isso traz também a gente desloca um pouco essa ideia do desejo e do prazer como algo genital, né, genitalizante. Então, eu acho interessante você fazer essa relação também, porque desde quando, né, precisa ter uma penetração para que você tenha a expressão desse desejo ou para que você consiga sentir este prazer, né? Por que a penetração ela passa a ser uma obrigatória? Manifesto contrasexual, obrigado, é isso mesmo. O manifesto contrasexual da Paul Beatriz Preciado agora, né? O Paul, ele colocou o nome Paul recentemente. Então, eu acho que o questionamento é muito válido, André, né? A penetração ela não é uma obrigatoriedade e esse prazer ele pode ser vivido no ato sexual, inclusive de outras maneiras também, né? Ele pode ser experimentado de outras maneiras também. E eu acho que fazer essa relação é justamente a relação com a sexualidade, eu acho que faz muito sentido, né? Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente já está encaminhando para encerrar. É uma questão que perpassa, a Lina levantou a questão aqui agora, é uma questão também que perpassa a cabeça de muitas pessoas com relação a essa questão da sexualidade, né? Porque a gente também tem essa perspectiva de tratar sexualidades, né? Tipo, identidades sexuais, identidades de gênero, talvez, né? Ou outras identidades, de uma forma muito fixa, talvez, né? Tipo, quase como algo extremamente cristalizado. Mas a Lina fez uma pergunta que eu achei interessante, que é legal falar sobre isso, eu achei. Ela perguntou o seguinte: a sexualidade, ela passa a existir em um determinado momento da vida de alguém ou ela é algo estável na personalidade? Antigamente não era um consenso na comunidade sexual se a sexualidade
ela era uma orientação sexual ou não. Hoje os estudos, né, depois de algumas pesquisas, indicam que sim, a sexualidade ela é considerada e jamais aceita pela comunidade assexual também como uma orientação sexual. Portanto, se a gente entender como orientação sexual, assim como heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, a gente vai entender somente enquanto orientação. Isso não isso pode ser uma construção, né, uma vivência social, porque a sociedade ela vai ajudando a pessoa a se perceber, mas a pessoa ela se percebe, né, ela se identifica sempre dessa maneira, né? Ela já tem essa percepção de si como não tendo o ato sexual como algo prioritário para ela. Então, eu acho que é mais ou menos essa construção. A sociedade, ela tende a moldar o ser humano, ela vai moldando os indivíduos sempre através das normativas, né? As normatizações, elas acabam sendo muito enclausurantes, elas são muito sufocantes, né? E elas invisibilizam, muitas vezes, as próprias identidades. Então, quando a gente vai pensar em heteronormatividade, ou quando a gente vai falar em sexonormatividade, melhor dizendo, a sexonormatividade está para a sexualidade, como a heteronormatividade está para a comunidade LGBT, né? Tá para a homossexualidade, assim como a cisnormatividade está para as pessoas trans, né? Então, assim, como as normatividades sociais, elas vão tentando moldar os indivíduos, mas a partir desses moldes, né, essa necessidade de sempre nos colocar em caixinhas, a partir do momento que as pessoas são colocadas em caixas, elas se percebem e elas saem dessa caixa também, né? Aquela ideia da Eve Sedgwick, que ela fala no livro dela sobre no artigo sobre a epistemologia do armário, ela fala justamente disso, né? O armário, ele é um processo também. Estar dentro desse armário ou estar dentro dessas caixas é sempre um processo também. Porque ao mesmo tempo que silencia e invisibiliza, as pessoas elas vão se percebendo, né? Elas se percebem através desse sofrimento, dessa invisibilização. E é justamente é o principal motivo de fazer com que elas se movimentem e saiam desse armário, saiam dessas caixas. Então, as pessoas elas se percebem como assexuais. Só que a sociedade ela vai ajudando nesse processo também, violentando, mas é justamente nesse movimento de sair desse armário que traz que é a saúde mental, né, e a identidade, a autonomia da pessoa, ela acaba ficando mais em evidência. Não, eu acredito que justamente esse momento, né, esse movimento, né, dessa saída de armário, né, das pessoas admitirem mais, né, se entenderem mais, de ter um pouco mais de visibilidade, isso permite que outras pessoas, né, não só outras pessoas se identifiquem, né, com esse tipo de sexualidade, né, se entendam dessa forma. Assim como para nós, né, a gente está na área, que a gente atende em consultório, quem está lidando com aluno em escola, né, todo mundo da nossa prática, a gente também possa perceber, né, e até de certa maneira orientar pessoas que, né, levantaram essa questão, inclusive, né, sobre pessoas que não se percebem, mas às vezes a gente pode perceber, né, e tentar esse tipo de conhecimento para essas pessoas, para que elas possam, de repente, se entender melhor dessa forma, né. Perfeito, ótimo. É isso daí, André. É exatamente. Acho que é uma das coisas que a gente, nas nossas práticas, né? É uma das coisas que a gente pode fazer, na verdade, estar atento, né? Estar aberto a refletir sobre, a pensar sobre, e de repente orientar pessoas sobre, né? Esse tipo de eu acho sexualidade. É muito importante. Quando eu falei anteriormente no começo da live sobre a Even, né? A já tá Even. Já está acabando, né? A Even a Sexuality, Education e Visibility, né? Network. A Even, ela fala de educação e visibilidade. Que eu acho que são esses dois conceitos que são primordiais. Nós precisamos nos reeducar enquanto o aspecto da sexualidade, né, nos indivíduos. Pensar que as pessoas elas têm uma autonomia e que essa legitimação dessa sexualidade ela tem uma pluralidade, né? O ser humano ele é plural e a sexualidade ela tem que ser contemplada e dar visibilidade cada vez mais para o tema. Então, acho que lives como essa são extremamente importantes. Agradeço novamente a Esbras pela oportunidade de falar sobre o tema,
E a gente, enquanto pesquisadores, eu acho que enquanto psicólogos, profissionais da área da saúde, a gente precisa se debruçar cada vez mais sobre o tema também e deixar de lado um pouco aquele olhar patologizante, aquela necessidade de ter que buscar uma cura, uma solução, e a gente dar vazão justamente a esses aspectos da saúde. Breno, eu queria te agradecer, tá? Foi ótima a sua participação, agradeço mesmo a sua disponibilidade, você estar aqui para falar com a gente sobre esse tema. Queria, novamente, agradecer a gente. Desculpa pelas falhas. Das quedas de sinal. Isso, né? Tecnologia. Se tem uma coisa que a gente pode falar sobre tecnologia é que algo vai dar errado. Ou algo sempre pode dar errado. Mas muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi genial. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã. Mas assim, queria agradecer mesmo. Obrigado. Queria agradecer a Sbrash, né, por estar promovendo, né, essas ações, né, de ter essas lives todos os sábados, que os temas têm sido muito interessantes, né, são questões bem importantes que a gente pode estar tratando, né, nesse sábado. E para quem está assistindo, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência, obrigado por ouvir, por perguntar. Queria dar um recadinho, fiquem atentos, tá? Que em breve a agenda das lives de maio vai ser divulgada. E no próximo sábado, dia 2 de maio, a gente vai ter uma live também nesse canal, no Instagram oficial da Sbrash, né? Uma live com o tema Pandemia, Sexualidade e Questões de Gênero. Vai ser uma live com a participação da Sandra Scalco e a mediação da Vânia Macedo Bressan. Então, conto com a presença de todos vocês também, tá? Não perco muito por nada. Obrigado. Bom dia a todos. E obrigado. Se alguém tiver alguma coisa, quiser contar, quiser falar sobre o tema ou outros temas, acredito que o Breno está disponível, eu também estou disponível, pode procurar a gente, o Instagram da gente está lá no site, várias formas de entrar em contato com a gente. Então, só entrar em contato. Novamente, muito obrigado, um ótimo dia e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Um abraço, bom dia. Aqui e tchau.